Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Vamos estarmos juntos mais uma quinta-feira, quinta de Evangelho, quinta de falarmos sobre o Mestre, melhorar a psicosfera, nosso pensamento, levar uma mensagem de otimismo, de esperança, né, Iris? Sim. Iris hoje tá pink. Por que eu tô pink? Não sei. Você sabe. Você até dançou. Você podia Barbie, por causa do filme da Barbie. Eu estou pink em homenagem ao lançamento da Barbie, né? Não sei. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quinta-feira é um dia muito bom, é um dia que alegra a minha semana. Principalmente porque o Hernani está sempre animado às quintas-feiras. Muito, olha a minha cara de animada. Olha, Tô me vendo aqui no Facebook, tô animado mesmo. Viu? Você tá bonito. Hoje ele dançou. Hoje nós temos novas cores olha no que microfone. lindo esse azul, gente. Eu amei esse azul. É a cor do Ken, deve ser, né? Deve ser. Gente, olha, deixa eu dar os telefones, porque sem vocês esse programa não tem graça nenhuma. Eu e o Hernani, um já está muito acostumado com o outro. São 32 anos. Nós somos muito sem graça. São 32 anos. Telefone fixo, 3386-1400, repetindo, 3386-1400. WhatsApp, aqui da Rádio Rio de Janeiro, 98486-7633. 98486-7633. Se você entrar no YouTube, aliás, se você entrar não, entra no YouTube, vai lá, já dá o seu like, curte, compartilha, faz tudo que tem que fazer pra gente poder, né, conseguir manter mais tempo o programa. Semana passada teve recorde que você falou, né? Sim, de curtições. Mas é porque a Yasmin estava aqui, né? Quando vem tem recorde. Quando a Yasmin vem, o programa eleva o nível, né? O André falou assim, quem é que tá aí hoje? Eu falei, hoje está o time oficial. Não necessariamente o melhor time, mas o time oficial. Quem quiser também entra pelo Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP. E aí curte, compartilha, tá bom? Que a gente está lá e vai poder transmitir aqui todas as perguntas de vocês, tá certo? Com muito carinho. Sobre o que a gente vai falar hoje, Hernani? Capítulo 103, tá chegando ao final, hein? Do Vinha de Luz, perante a multidão. Perante a multidão. Fala sobre mediunidade, né? Hoje o tema é um tema bom, né? A gente vai entender um pouco sobre a mediunidade. Me empresta teu óculos aí que eu não trouxe o meu. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, atônitos e perplexos. Todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam:
eles beberam vinhos demais. E aí, Hernani? Fenômeno mediúnico. E é o que a gente vive até hoje, né? A beleza da mediunidade é essa. É um fenômeno biológico, né? Através da glândula pineal a gente tem essa conexão. E alguns têm mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, mas todos temos mediunidade no planeta, porque todos temos capacidade dessa glândula e capacidade mediúnica. E além da característica biológica, né, de alguns terem mais desenvolvimento ou outro, né, dizem, a ciência já prova, né, através dos cristais de apatita na glândula pineal, etc., mas também tem o desenvolvimento natural. Você vai treinando, vai se especializando, vai estudando o livro dos médiuns, né, os domínios da mediunidade, trabalha na mesa mediúnica e começa a apurar, a melhorar a sua capacidade mediúnica. Naquela ocasião, isso para estar registrado hoje, nós podemos no futuro conversar sobre isso, houve um fenômeno muito forte mediúnico, em que todos eles tiveram capacidade de falar, provavelmente matrizes que tinham, né, no seu espírito de encarnações passadas para aquelas regiões, porque normalmente você só consegue desenvolver, etc., línguas que você já teve a matriz, né, anterior, que você já viveu em encarnações anteriores. Provavelmente esses médios, grandes médios que escolhidos por Jesus tinham essas matrizes, e eles conseguiram falar em línguas, e isso ficou registrado dentro do Evangelho. Muitas religiões hoje, inclusive existem religiões pentecostais, né, trabalham com essa mediunidade, só que eles atribuem isso ao Espírito Santo, né? Eles continuam nessa confusão entre Deus, Jesus e o Espírito Santo, que nós espíritas já elucidamos desde que Kardec conseguiu codificar a doutrina, né? Então, desde o Livro dos Espíritos ficou claro que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus é o nosso irmão mais velho, modelo a ser seguido. E o Espírito Santo são espíritos elevados como Jesus, que estavam presentes, ajudando nos momentos mais críticos do planeta. Na formação do planeta foi a primeira reunião desses espíritos puros, né? Emmanuel coloca isso muito claro lá no A Caminho da Luz. E quando Jesus esteve entre nós, os espíritos elevados estavam com Jesus, suportando no plano espiritual toda essa tarefa de mudar a história do planeta, que foi o que ele fez. Provavelmente nesse momento do Pentecoste, esses espíritos com poder energético enorme estavam mediando esse Pentecoste, né? Essa capacidade de línguas e de marcar a humanidade, né? Ter isso registrado no Evangelho para no futuro, quando a mediunidade for algo corriqueiro nos livros infantis ou na nossa vida diária, né, de medicina, de filosofia, etc., nós lembrarmos o que aconteceu lá no Pentecoste e as mensagens recebidas. Muitas religiões adoram isso, né, se identificam, inclusive algumas são, né, nominadas graças ao Pentecoste, mas não com a clareza, né, o detalhe que o Espiritismo traz sobre a mediunidade, né? Sem a mediunidade não teríamos o Espiritismo. E o Espiritismo, ele estuda a mediunidade exaustivamente. Tanto que a primeira obra de Kardec é o Livro dos Espíritos e a segunda é o Livro dos Médios. Antes de Evangelho segundo o Espiritismo, veio o Livro dos Médios, de tão importante que é a mediunidade, né, para a doutrina espírita. Com os médios preparados, doutrinados, treinados, a gente recebe a doutrina da forma que ela é, né? Em seguida veio logo o Evangelho segundo o Espiritismo, todas as obras de Chico, de Ivone, de Leon Denis. Então a mediunidade ela precisa ser muito bem educada, trabalhada, estudada, para que você tenha uma doutrina espírita correta, que você receba a informação correta e não, né, o animismo, né, coisas fora do padrão, etc., que podem levar àquela situação das pessoas acharem que eles beberam, eles estão falando mentira, né? E a gente vê isso até hoje, né? Médiuns muito bem treinados, outros médiuns não tão bem treinados, né? Sendo tomados pelo animismo ou pela obsessão, que gera o descrédito na posição mediúnica, na religião e etc. Então, não é simples o contato do plano espiritual para o plano material, é bem complicado, é bem complexo, há uma distância enorme energética e de dimensão, né? Aí a física quântica consegue explicar isso bem. Então o médium, para ser um bom médium e para o espiritismo ser um espiritismo confiável, né? Uma doutrina confiável, ou qualquer religião tendo uma mensagem confiável, você tem que treinar muito, doutrinar
exercitar essa mediunidade para que você saiba o que você está fazendo, se realmente são as informações passadas e que tipo de espírito está te passando aquela informação, versus o que é o animismo, que são opiniões suas, pensamentos seus, que acabam poluindo, né, as mensagens mediúnicas. Lembrando sempre que uma coisa muito importante é que o médium trabalhe no bem, né? E a gente diz que o médium que não trabalha dá trabalho, né? Mas esse trabalho é o trabalho no bem. Para ter mais proteção, outros espíritos mais elevados estejam junto com o trabalho. Principalmente. Vamos lá, gente. Uma coisa muito interessante dessa passagem, eu sempre lia essa passagem, hoje eu fui me atentar aos detalhes, né, para a gente poder trazer aqui. A gente sabe que Jesus escolheu os discípulos a dedo, né? Ele encarnou já sabendo quem seriam os seus discípulos, tanto que ele muda o nome de um, ele olha para Mateus, que era cobrador de impostos, e fala, segue-me, e não fala mais nada, e Mateus levanta e vai seguir ele. É óbvio que todos esses espíritos já estavam comprometidos com ele no plano espiritual. Então, isso a gente já sabe. A segunda coisa que a gente já sabe é que a mediunidade é uma característica orgânica, como o Hernani falou, através de formações de cristais de apatita na pineal, isso já foi estudado. Como é que funciona? Fizeram vários estudos, né? E as pessoas que se diziam médium possuíam mais calcificação. O cristal de apatita, na verdade, é uma calcificação na pineal, que é um receptor eletromagnético, né? Tem toda uma explicação técnica para isso. E o que se observa é que isso é como a cor dos olhos. Você não muda, né? Ou você tem pouco, ou você praticamente não tem. Só que nós sabemos que todos somos médiuns. Por que todos somos médiuns? Porque todos temos um intercâmbio com o plano espiritual. Senão você não ia ouvir o seu mentor, senão você não ia ser inspirado. A mediunidade do futuro, ela vai ser a mediunidade de inspiração. Intuitiva. Por quê? Porque no futuro a gente não vai mais precisar de fenômenos. Os fenômenos, eles existem para provar que entre o céu e a terra existe muita coisa. Ele vem para impactar o materialismo, né? Tanto que a gente tinha muito mais fenômeno na codificação, com as mesas girantes, do que a gente tem hoje. No século XX teve muito mais fenômenos espíritas, mediúnicos, do que no século XXI. Então, a gente começa a perceber, né, que o ideal é que no futuro a nossa mediunidade seja intuitiva, uma ligação com o plano espiritual de uma forma intuitiva. Então, vamos voltando aqui para o Pentecostes. Os discípulos que Jesus escolheu, é óbvio que eram todos médiuns. Mas existe uma coisa que muita gente fala assim, eu preciso desenvolver a mediunidade. Eu não gosto muito da palavra desenvolver, porque a mediunidade não aumenta, né? Eu gosto da palavra educar. Eu preciso educar a mediunidade. O que é educar a mediunidade? Educar a mediunidade é eu entender o processo mediúnico e entender quando sou eu, quando é o plano espiritual. Educar para que eu não tenha nenhuma manifestação num local em que não é para ter, né? Então, faz parte da educação. Existem pessoas que falam assim, poxa, eu não sentia nada, mas quando eu comecei a frequentar o Centro Espírita, agora eu sinto algumas coisas. Não é que ela não sentia nada, ela só não percebia, porque não tinha mediunidade educada. Então, ela não percebia os sinais, ela achava que era uma coisa natural, que vinha da cabeça, do sentimento, da sorte, e agora, como ela está mais atenta, ela começa a perceber os sinais. Então isso fica mais claro, né? Você começa a perceber. E uma coisa boa é que ao mesmo tempo que você começa a perceber os sinais da espiritualidade superior, você também percebe os sinais do obsessor. Então você já consegue perceber em alguns momentos que você entra para a briga, que você se irrita, que você está no meio da ira, que você também não está sozinho. Que aquele sentimento não é todo teu e que você está comprando às vezes uma briga que não é tua. Quantas pessoas falam assim para mim, poxa, Iris, antes do espiritismo, eu fico me perguntando, algumas brigas que eu evito, quantas brigas eu não teria evitado com meu marido, com a minha filha, se eu soubesse disso antes. Porque muitas vezes eu vejo que eu vou me deixar levar e eu paro, faço uma oração e falo, não, que isso, não é isso. A gente, às vezes, numa discussão, gente, quantas vezes você em casa, numa discussão, você agride uma pessoa que você ama, fala uma coisa que você não deseja, que você não sente. Simplesmente para agredir, simplesmente porque, eu vou revidar.
Isso, se você não sente, se você não quer dizer na hora que você fala, o que é isso? Isso é o impulso da obsessão. Quantos crimes hediondos acontecem, a pessoa fala que perdeu a consciência e tomou uma atitude que destruiu a vida dela. Então, essa relação com a mediunidade é uma relação muito séria, que precisa ser trabalhada e que as pessoas precisam entender o que é o intercâmbio com o plano espiritual. Nesse episódio do Pentecoste, o que a gente entende aqui? Entende que os médiuns já estavam prontos para receber, né, uma informação a mais. E aí a espiritualidade vem, né, como a língua de fogo, né, que eles chamam de Espírito Santo, busca nas matrizes espirituais daqueles espíritos, tanto que ele vai assim, a cada um ele capacita de uma forma. Por que cada um ele capacita de uma forma? Porque, por exemplo, se eu nunca nasci, nunca aprendi a língua francesa, eu não vou ser um médium que vai falar francês hora nenhuma. Porque o espírito, ele precisa de uma matriz, né? Ele precisa da informação naquela veiculação. E se ele não acha aquela informação, ele vai para um médium que é o que a gente chama de afinidades, né? Ele vai para um médium que tem uma afinidade maior e que tem lá aquela matriz adormecida, e ele vai, escuta e ele consegue traduzir, e ele não sabe por que ele está falando inglês, ele está falando francês, ele está falando alemão. Eu, como sou péssima em línguas, eu estudo tudo, não consigo aprender nada direito. É mais difícil falar em línguas. Acho que do Pentecostes eu ia me dar mal. Mas a gente começa a perceber que essa capacitação, ela dá de você desabrochar talentos adormecidos. Então, isso é importante que a gente tenha isso em mente, né? É importante que a gente tenha esse conhecimento, né? Então, quando uma pessoa... Eu lembro, olha, vou contar uma coisa para vocês muito interessante. A primeira vez que eu sentei numa mesa mediúnica, primeira vez da minha vida, o irmão Alberto, né, que era lá da Seara de Jesus, ele falou assim, a gente estava fazendo um desenvolvimento mediúnico, eu já tinha feito vários livros e tal, e a gente estava iniciando, e ele falou, Iris, fica aqui na psicografia. Não, fica aqui na psicografia não. Iris vai para a psicografia, e ele ficou com o pessoal da psicofonia e me botou na psicografia. Aí eu sentei na psicografia, e aí a médium, né, que estava conduzindo lá, falou assim, que era a dona Ilza, que já está no plano espiritual, que era uma senhorinha maravilhosa, que era dirigente do centro. Ela fala assim, olha, Iris, qualquer coisa que você pensar, você escreve, não tem nada, não tem errado, você está treinando aqui, qualquer coisa que você lembrar, que você pensar, fica aí com o lápis na mão, o que sair, saiu, se não sair nada, tudo bem também, porque faz parte do aprendizado e tal. Aí eu tô lá, eu sentada, todo mundo lá escrevendo, né? E eu comecei a sentir a aproximação de um espírito e eu não conseguia escrever. Eu simplesmente não conseguia escrever, e eu ficava assim, caramba, eu sei que ele está aqui, mas eu não consigo escrever. E eu comecei a ficar muito agoniada de não conseguir escrever. De repente eu senti uma vontade de chorar enorme, e eu falei assim, caramba, eu já estava com vergonha de estar com vontade de chorar. E eu comecei a chorar, e aí a dona Ilza veio para mim e começou a conversar com o espírito, porque na verdade eu entendi que quem estava chorando era o espírito. E aí o espírito fala para ela, eu não sei escrever. Era um espírito de uma senhorinha que era analfabeta, que desencarnou analfabeta. E eu querendo escrever, né? Eu sei escrever. Só que ela não sabia e ela não conseguia se conectar comigo, fazer essa conexão, né? Dali eu falei assim, eu vou para psicofonia, que é mais fácil. Não quero mais saber disso. Então, olha, né, o grau, às vezes, de dificuldade que o espírito tem de se comunicar com você, porque ela podia simplesmente falar para mim o que ela queria, eu ia lá e traduzia, escrevia, né, porque eu sabia escrever, mas ela não conseguia fazer essa conexão, porque eu queria escrever, eu estava na cabeça que eu tinha que escrever, e ela não sabia escrever. Então, ontem eu estava no Bezerra de Menezes fazendo a palestra, nós ficamos no final conversando, e eu falando sobre mesa mediúnica, desenvolvimento mediúnico. E aí você percebe o seguinte, e é verdade, se no plano espiritual, que os espíritos já perceberam, inclusive esses que vêm na mesa mediúnica ou que está assistindo uma palestra como a de ontem, ele sabe que ele está no plano espiritual. Ainda tem uma dificuldade enorme de entender, né, que ele desencarnou
que ele perdeu o corpo biológico, que ele não precisa dos olhos, do ouvido, do tato, do paladar para ter as sensações que ele teve na carne enquanto está no plano espiritual. Tanto é que ele volta na mesa mediúnica várias vezes para usar o corpo mediúnico, né, para usar os 5 sentidos do médium, para ter a condição de ir no plano espiritual. Então você imagina como nós vivemos ainda num lugar, que é o Brasil, de espíritos muito jovens. Tem espírito que vem na mesa mediúnica e que ele acha que a encarnação dele foi um sonho, cara. Olha que coisa louca. Então a gente explica, você não lembra que você encarnou? Você estava agora há pouco tempo, né? Você desencarnou. Não, aquilo não era uma encarnação, era um sonho. E aí ele tem uma religião como o evangélico, ele acha que Jesus está voltando e que eles estão dormindo ainda no plano espiritual. Quer dizer, a gente vive num planeta ainda com espíritos muito jovens e numa região, que é o Brasil, com espíritos muito mais jovens. E com religiões aqui que não falam sobre esse tema da mesma forma. Você vai numa igreja evangélica que o cara fala que é uma revelação, que o Espírito Santo está dando uma revelação. Então eles continuam trazendo essa mesma condição que acontecia lá no Pentecostes, que é o Espírito Santo que está tomando todo mundo e não estuda na prática. Se nós no campo material estamos estudando, falando e as pessoas não conseguem compreender, imagina no plano espiritual. É isso que eu fico mais impressionado. Porque o espírito está do lado de lá e fala, cara, você não está vendo que você está desencarnado? Você não lembra que você tinha um corpo? Ah, eu não tinha um corpo não, aquilo foi um sonho. Dá uma pena, né? Dá um sentimento de falar assim, tá, vamos lá, cara, o que a gente vai fazer? E o que eu acho tão importante nessa passagem é que, depois de tudo isso, depois da gente observar que aqueles espíritos foram capacitados para falar em outras línguas, não são línguas estranhas, são outras línguas que outras pessoas tinham, falavam, estavam conheciam. Ali ao redor, conheciam. E aquelas pessoas estavam ali ouvindo aquelas línguas e falando, ué, mas ele é galileu, como é que ele está falando na minha língua? Não é hoje que você entra na internet, faz um curso online e você aprende a falar uma língua. Era uma língua... Você tinha que morar lá, que viver, você tinha que viver para falar, né? Ou ter algum estudo, né, que era difícil de ter. O estudo não era fácil como hoje em dia. Hoje em dia, Google It, tá tudo aí jogado, né? Cabe cada um correr atrás que vai conseguir. Então, todos lá árabes, né, cretenses, ficaram impressionados porque estavam ouvindo na sua própria língua. E o que acontece com uma gama de multidão? Ele fala, mas tinha uma multidão que olhava e dizia assim, eles estão bêbados. Estão falando estranho. Eles estão falando estranho, estão bêbados. Então, o que acontece? A gente vê aí nesse momento que, mesmo diante de um fenômeno desse, aonde a pessoa fala uma língua que o outro compreende, que o outro diz que está entendendo, que o outro... Ainda assim, né? Ainda assim, existe uma gama de incrédulos. Então, a gente vive, né, desde que o mundo é mundo, a pessoa que não compreende o que está vendo, às vezes ela prefere zombar. Debochar, né? Debochar. Então... São os espíritos zombeteiros. A gente vai continuar durante muito tempo com as pessoas não entendendo o que é mediunidade. Então, o que eu sugiro? Porque às vezes essa pessoa que não entende mediunidade, ela está dentro da sua casa. O Hernani foi uma dessas pessoas. Ele não acreditava no espiritismo e a gente convivia. Então, o que eu falo para essas pessoas que não entendem, que convivem com quem não entende? Espera o tempo de maturação daquele irmão. Porque vai chegar. Em algum momento, a gente vai desvendar, né, cientificamente a reencarnação. Isso vai acontecer. Em algum momento. E aí todas as religiões vão ter que rever alguns conceitos, né? Todas as religiões, porque vai ser comprovado... Vai demorar muito para eles acreditarem. Mas vai ser comprovado cientificamente. Tem gente que acha que a Terra é plana. Mas em algum momento vai acontecer. Então a gente precisa respeitar o outro e cuidar sempre, né, dessas influências mediúnicas e energéticas que a gente recebe, né? E fala para o outro, olha, eleva teu pensamento. Gente, não acredito, já chegou no comercial, não sai daí, que esse assunto, né, tem muita coisa para a gente falar ainda, tá bom? Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa
Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre o Pentecostes, sobre o momento em que os discípulos, de Jesus, no Ato dos Apóstolos, receberam a língua de fogo do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, começaram a desenvolver uma mediunidade muito mais ostensiva do que já tinha, porque eles já tinham curado, doentes, Mas é uma mediunidade num ato de demonstração pública, o que é mais difícil, E nesse ato de demonstração pública de mediunidade, eles estavam fazendo para uma população que não era necessariamente que estava seguindo ele. Então tinha uma população de incrédulos, uma população de zombeteiros, uma população dizendo que eles estavam bêbados, E a gente vê muitas vezes as pessoas zombando. Hoje em dia, a gente está vendo um momento tão complicado, religiosamente falando, que as pessoas zombam não só da mediunidade, mas zombam do próprio Cristo. Então, o cristianismo hoje ele precisa ser defendido com unhas e dentes. Falar de Jesus, defender os ensinamentos de Jesus, explicar para essa população quem foi Jesus, pessoas que se sentiram agredidas por ele em algum momento, espíritos, que no plano espiritual, em alguma encarnação passada se sentiram agredidos pela igreja ou por algum outro cristão e acaba transferindo para o mestre, essa dor, acaba que vem com o propósito específico de banir o cristianismo da terra, mas isso não vai acontecer, a gente sabe disso, tem tranquilidade em falar isso. Jesus é o governador do planeta Terra, gostando ou não gostando, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através dele. Então, a gente sabe que esses espíritos encarnados e desencarnados, que lutam contra o cristianismo, são espíritos que, na verdade, são crianças, que chega, a professora falou, acabou o recreio, vamos entrar na sala, não vou, vou ficar aqui fora. É isso aí. São crianças, que ou vão ser puxados pela mão e vão entrar, porque na verdade não tem outra opção, não tem noção do que estão dizendo. E a mediunidade é um pouco disso. Tem gente que fala assim, eu não acredito nos espíritos, eu não acredito na mediunidade, eu não acredito na reencarnação. Uma vez o Divaldo mesmo falou, a mulher assistiu a palestra dele toda e falou assim, eu não acredito na reencarnação. Aí ele, tudo bem. Aí ela, você não vai me convencer? Ele, não, quando você morrer... Vai lembrar logo de mim. Vai lembrar de mim, vai lembrar das reencarnações passadas. Eu vou ficar perdendo meu tempo aqui. O importante é que você seja uma pessoa boa. Se você aceitar o Cristo, já tá bom. Eu conheço uma pessoa que é neto do Frederico Figner, um grande amigo meu, cliente meu, e há anos e anos, que eu atendo ele há 20 anos, a gente conversa sobre reencarnação. E ele não acredita. E olha só, é neto do irmão Jacó. Era simplesmente o irmão Jacó, E aí ele não acredita. E aí eu falo pra ele sempre, encontramos semana passada, aí eu falei pra ele, primeira pessoa que você vai lembrar quando desencarnar sou eu, segunda é teu avô. Ele ri. Essa é boa. Porque na verdade, não importa se você... É aquela coisa, eu não acredito que existe vida espiritual. O fato é igual eu não acredito em Deus. Não acreditar em Deus não faz com que Deus não exista. Então, assim, Deus não depende da nossa crença para existir. Deus existe, isso aí é um fato. Então, assim, a gente negar fatos não faz com que os fatos não existam, Então é muito interessante isso. Então essa turma de zombeteiro que estava ali, que continua aí, achando que o que você está falando é besteira, a gente tem que orar por eles. Porque Jesus nos ensinou que a gente devia orar por quem nos persegue, orar por quem nos calunia, porque são pessoas que ainda não atingiram a maturidade espiritual nem de conhecer a Jesus e nem de conhecer a Kardec. Então, a gente só tem que realmente orar por esses irmãos. Eu queria mandar um beijo, gente, está todo mundo me lembrando que hoje é dia do amigo. Eu queria falar uma coisa, que dia do amigo para mim é dia de gratidão, é dia de agradecer ao Pai, os amigos maravilhosos que eu tenho. Então eu queria mandar um beijo, que vocês se sintam abraçados, beijados, todos os meus amigos de longa data que eu tenho ainda, amigos virtuais, que eu fiz.
mas que no fundo a energia que a gente troca, né, é uma energia gostosa, é uma energia abençoada. Então eu queria mandar um beijo para todos vocês, né? Porque Divaldo chama Jesus do amigo incondicional. o né? amigo incondicional. Pois é. Quem tem um amigo como Jesus, né, já tem tudo. Então, queria mandar um beijo para Elaine, Ilha do Governador, que mandou aqui para a gente o Dia do Amigo. Para Elizabeth Rezende, que também mandou aqui do Dia do Amigo. Ela colocou aqui também uns nomes para irradiação, já coloquei. Rosimar de Anchieta mandou um boa tarde. Michele de Nilópolis, gratidão pelo Quintas do Evangelho, mandou os nomes da irradiação, já coloquei. Boa tarde, como sempre, um programa para se aprender mais um pouco. Hoje, Dia do Amigo, ter o casal como amigo fazendo um programa desses é muito bom. Felicidade é isso. A Jean Andrade de Anchieta, puxa, que lindo ter um amigo como você também. Peraí, que hoje não estou me entendendo muito bem com esse... Tá sem óculos. Sem óculos. E teu óculos é feio, eu fico feia, aí eu prefiro não colocar. Cara, acho um óculos tão bonito. Ditinha Araújo, boa tarde, primos lindos. Seu cabelo tá lindo, Iris. Eu tava aqui achando que ele tava ralo, olha, que bom. Ditinha deve estar sem óculos. O meu óculos é do camelô, mas ele é muito bom. Aí tá muito bom, e meu cabelo tá feio, né? Estou na escuta, já dei like, compartilhei o programa, como sempre maravilhoso, gratidão por tantos ensinamentos. Obrigado, Ditinha, que Jesus te abençoe. Fred de Ipanema. Boa tarde, Iris Hernani. Tive os primeiros contatos com a doutrina espírita pela minha tia, que trabalhava numa casa espírita à noite. Eu ia pegá-la, mas não entrava. O Hernani ia me pegar, mas também não entrava. Porém, li os livros que ela me indicava. Fui morar em Brasília, frequentei muitos anos a casa espírita, comecei desenvolvimento mediúnico, mas com medo parei. Tinha muita intuição e até hoje, dia 18, completei 83 anos. Puxa vida, ultimamente tenho pesadelos complicados, tenho o hábito da oração. O que mais devo fazer para voltar à normalidade do sono? A normalidade do sono pode estar relacionada à mediunidade, mas também pode estar relacionada a problemas físicos, hormônios, né? Porque a gente vai ganhando mais idade, a gente vai tendo esse tipo de problema. Então, eu acho importante consultar o médico, né? Consultar o fazer médico. a prece, mas uma coisa que eu gosto muito quando eu tenho problemas de sono é colocar um áudiozinho com uma palestra até eu dormir. Para mim funciona muito, né? E eu tenho certeza que eu vou colocar teu nome na irradiação também, tá bom, Fred? Que Jesus te abençoe. Mário Luiz de Bangu, querida Iris Costa, grande médium Chico Xavier tinha um tipo de mediunidade que creio poucos sabiam. Ele tocava num objeto esquecido e sabia exatamente de quem era aquele objeto. Verdade. Essa mediunidade é uma mediunidade muito rara. Na verdade, o que acontece é que os objetos, eles absorvem energia, né? E o médium que tem essa mediunidade, ele toca nesse objeto e ele, através dessa energia, ele é como se ele voltasse e vivenciasse ali o que ficou marcado por aquele objeto. Não é só a quem aquele objeto pertenceu. Às vezes, o que ele pode ver, por exemplo, alguma cena que aconteceu ali, né? E aí ele volta e no século XIV uma mulher assim, uma mulher assada entrou aqui, mas talvez o objeto nem fosse dela, né? Ele volta em algum momento que está marcado ali aquela energia que ele consegue captar. Isso é uma mediunidade rara, ele tinha sim, outros médiuns têm também. Pedro Luiz do Valqueire mandou um abraço a todos. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. Luiz da Ilha botou: grandes sinais estive vendo certa feita no formigueiro e com os meus botões concluí que as formigas não sabem de política, não cultivam filosofias, não tem quem lhes perturbem a ordem e a alegria no viver. Também não tem quem lhes envenene a vida com desgostos e injúrias, nem o estômago com quitutes e bebidas alcoólicas. Não tem, elas não têm. Ai, o Luiz hoje ele está biotecnológica. As formigas, elas devem ser estudadas mesmo, né? Porque elas criam toda uma estrutura instintiva que é muito interessante. E cada espécie de formiga tem um formigueiro diferente, e a formiga dentro do formigueiro, ela tem hierarquia, né? Cada uma tem um trabalho diferente, soldados, é muito interessante. Eu acho que elas têm a disciplina, Luiz. O que falta ao ser humano é disciplina. Janete de São Gonçalo, feliz Dia do Amigo, muita saúde e paz a todos. Eu queria mandar um beijo para Beth Lima,
Para Iracema dos Santos, boa tarde, casal amigo, um abraço pelo Dia do Amigo. Rita Alves está vendo a gente pelo Face, boa tarde, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Inalda Tavares, olha gente, eu estou sem óculos, mas estou enxergando. Mandou um boa tarde. Valéria Ribeiro, Marilene Melcíades, Kátia Reis está sempre com a gente, ela me mandou um feliz Dia do Amigo. Obrigado, beijo grande, Kátia. Queria mandar um beijo para minha mãezinha, ela não está assistindo, mas ela assiste depois e diz, eu falei e você não respondeu, porque o programa já tinha acabado, então eu já estou mandando um beijo aqui para ela, né? Que a nossa mãe é a nossa primeira grande amiga, né? A primeira pessoa que acolhe a gente. André Boituva, de São Paulo, boa tarde, eu fico contando os dias para ouvir vocês, Iris e Hernani, programa maravilhoso, amo vocês. Sou carioca e moro em São Paulo, que Jesus te abençoe, André, vocês são o máximo. Pessoal todo que está pedindo irradiação, eu estou colocando na irradiação. Índia Lopes estava sumida, mandou aqui agora para gente umas flores, deixa eu entrar aqui no pessoal do YouTube. Pedro César Rocha mandou um boa tarde. Alice Mendes de Capitólio já deu like. Sem vocês não tem graça quinta-feira, gratidão. Clébia Chagas Silva Melo, boa tarde, amigos. Paulo César Portugal, Lúcia Portugal, excelente tarde para todos nós. Ana Maria Ferreira, muitíssimo boa tarde. Isabel Smith também mandou boa tarde, já deu like. É muito bom ver vocês, estou aprendendo muito. Ai, que lindo. Jaidete da Silva, boa tarde, casal querido. Já disse que eu amo esse programa e o jeito que vocês nos ensinam. Olha que lindo, gente. Vou sair daqui toda boba hoje. Ana Maria, boa tarde. Saudade de vocês, alegra meu coração. Elizabeth Rezende mandou um boa tarde. SL Comércio mandou excelente programa. Provavelmente uma pessoa atrás de uma conta comercial, né? Márcia Heroles, lá de Caraguatatuba, marcando presença. Puxa vida, que legal. Fátima Regina, Hamilton Veloso, boa tarde. Agradeço muito por tudo que recebemos, graças a vocês, que se dedicam tanto por nós. Aí ele diz quem são, analisando os fatos, respondendo aos ouvintes, Quinta do Evangelho e Sorriso de Esperança. Que legal. Rosenilda Barroso, boa tarde, queridos. As vibrações, eu já estou colocando todo mundo na vibração. Sônia Maria, pedindo irradiação, eu já estou colocando. Ela diz que o filho está indiferente. Mas olha, Sônia, eu vou falar uma coisa que uma vez me contaram, acho que dá tempo, dá. Diz que o filho está indiferente. Uma vez eu estava na Casa do Consolador e eu tinha acabado de dar uma palestra e uma senhora veio falar comigo. E aí ela veio falar que o filho dela não ligava para ela, não falava com ela, que ela não falava com o filho, que ele tinha brigado com ela há mais de um ano. Me aparece um espírito e fala assim, pergunta ela se ela gosta do Roberto Carlos. Eu acho até que eu já falei isso aqui. Aí eu fiquei assim pensando, gente, como é que eu vou perguntar essa mulher contando uma história séria do filho dela se ela gosta do Roberto Carlos? Aí não perguntei. Aí o espírito falou de novo, pergunta ela se ela gosta do Roberto Carlos. Aí eu perguntei, né? O espírito tá mandando, tem hora que a gente tem só que obedecer. Aí eu perguntei, a senhora gosta do Roberto Carlos? Aí quando eu perguntei, o espírito conseguiu fazer a conexão, né, e me dá a intuição. Aí ela falou, amo, minha filha, eu amo o Roberto Carlos é tudo. Eu falei, então, ele sabe da senhora? Ele conhece a senhora? Ele liga para a senhora? Não. A senhora não continua amando ele? Então continua amando o seu filho como se ele fosse o Roberto Carlos. Só que a diferença é que o seu filho, a senhora tem o telefone dele. Então a senhora manda uma mensagem para ele, filho, só queria dizer que eu te amo. E não cobra nada dele, como a senhora não cobraria do Roberto Carlos. Nossa, ela saiu toda feliz. Depois eu fui dar uma palestra lá, ela falou assim, comecei a mandar mensagem dizendo que amava ele, a gente até tá voltando a se falar. Eu só não posso exigir muito, porque ele não gosta. Mas é isso, né? Às vezes a gente tem que dar um tempo, né? Enfim, mas sempre lembrar que o amor vence qualquer barreira. Eu tô colocando aqui o nome de vocês na irradiação, eu tenho certeza, né, que o amor é o que vai sublimar tudo. Gente, deixa eu pegar Emmanuel aqui. Tem 10 minutos aí. Porque senão não vai dar tempo. Perante a multidão. Aí eu vou precisar desse teu óculos feio. Me dá. Perante a multidão. E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Mosto é vinho, né? Uma bebida parecida com vinho, fermentada. A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho. Diante da multidão,
A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som com que um vento veemente, impetuoso, e aquelas línguas de fogos que se refere à descrição apostólica descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecoste dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. E a gente vê isso, né? A gente vê pessoas que não são espíritas, né? São evangélicos, a gente vê a igreja carismática, que é católica. O Senhor me revelou. O que é isso? Isso é mediunidade. Você pode chamar de outro nome. Eu chamo de revelação. Você chama do nome que você quiser, mas no fundo, não deixa de ser mediunidade, né? As expressões do Pentecoste dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Quer dizer, as trevas não conseguem, né, conter as expressões do Pentecoste, ou seja, a mediunidade. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, funciona apenas alguns raros apóstolos encarnados de preservarem a luz divina. Realmente são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconsciente, recebem os benefícios da celeste revelação. No entanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos, não compreendem a humildade que se consagra ao bem e à fraternidade que dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-se-ão de trabalho acusando-te de bêbado, criticar-te-ão as atitudes chamando de covarde, escutar-te-ão as palavras de amor conservando a ironia na boca. Para eles, a tua benegação será envelhecimento, a tua renúncia significará incapacidade e a tua fé será interpretada à conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Olha que lindo, né? O Senhor te chamou para intérprete de tua voz. Tem coisa mais linda do que um chamado do Senhor? Então, irmão, se você recebeu uma intuição, se você recebeu uma mensagem, se você recebeu no teu coração, né, uma inspiração, que você use. Porque... Envia pra gente. Participa da rádio. Isso, envia pra gente também. Cá. Pois é. Eu queria mandar um... Eu falo sempre isso pro Emmanuel, né? Que ele tá encarnado, né, Iris? Por que o Emmanuel não participa do programa? Ontem eu falei no Bezerra, o pessoal morreu de rir. Por que o Emmanuel não liga pro programa? Eu queria mandar um beijo para Leide Gomes, Arlete, abração em vocês com muito carinho. Não apareço, mas estou sempre por aqui. Paz e bem a todos, viu, Hernani? Não é que ele fica assim, fulano não mandou mensagem, ciclano não. Eu falei, mas eles estão assistindo. Odilon Henrique Ferreira, de Mesquita, mandou um boa tarde. Vera Lúcia Arvelo, boa tarde, querido, amo vocês. Nome na radiação, já estou colocando os nomes na radiação. Sônia Maria, Rosilene Leal, boa tarde, ótimo canal, ouço todos, que bom. Herbert José, colocando os nomes na radiação, todo mundo. Rafael Vieira, Verônica de Jacarepaguá, muito obrigada, só aprendizada, que bom. Rosa Maria Salles, que Deus prolongue o dia de vocês aqui, gratidão, obrigado, querida. Eu queria mandar um abraço para Zélia Palmeira, Sônia Maria já mandei, deixa eu ver aqui. Verônica de Jacarepaguá, aprendi cada vez mais nas quintas. Aprendo cada vez mais nas quintas. José Manuel dos Santos mandou aqui um feliz dia do amigo. Adir Gomes de Niterói, boa tarde, vibração, estou botando todo mundo na irradiação. Marco Iglesias, da Ilha do Governador, boa tarde, casal, que as vossas palavras de agradecimento para conosco sejam também como semente de luz a iluminar os vossos passos. Ai, gente, que lindo!
Puxa vida. Olha o pessoal se inspirando aí. É, olha o plano espiritual que falando com lindo. eles. Nossa, muito lindo, né? Quem sabe o Emmanuel não está escutando o programa, Tá escutando, Hernani. Emmanuel tá escutando. Só não mandou gente, mensagem. Pelo amor de Deus. Emmanuel só não mandou mensagem, tá só escutando. Boa tarde, sou de Niterói, estou conectada com a rádio. Gostaria de deixar os nomes da irradiação, sim. Marcelo David mandou também um feliz dia do amigo. Todo mundo da irradiação eu estou mandando. Ângela Ponte de São Gonçalo. Boa tarde, casal querido. Falei pro YouTube, mas vim aqui para mandar na irradiação. Ai, gente, vocês são massa. A Índia Lopes estava internada, Índia. Que Jesus te abençoe. Que bom que você saiu. Puxa vida, mas olha, você está sempre nas nossas orações. Você... Tilma Moreno, que não tem mandado mensagem. Eu mando irradiação toda quarta-feira. E o Beto Orlando, que sumiu? Beto Orlando desapareceu. Quando vocês ficam aqui, gente, vocês para mim fazem parte da família Quintas do Evangelho. Então, mesmo que vocês sumam algum tempo, eu falo, Jesus, vai atrás dele. São aquelas pessoas que saem do grupo, do WhatsApp, aí você vai lá e traz de volta, né? Para mim é isso. Eu, na quarta-feira, na irradiação, vocês estão sempre na minha irradiação. Podem ter certeza disso. Luciane Noel, boa tarde, amigos, e um feliz dia do amigo para todo mundo. O Herbert José mandou. Quem disse que Emmanuel não está nos ouvindo agora? Ele tá. Segundo o Hernani, ele tá, né? E o Eu nosso só não programa, sei se ele tá gostando do programa. O nosso programa é o mais ouvido no plano espiritual. André Luiz escuta toda quinta-feira. O André Luiz escuta. Toda quinta. Maria Betânia, boa tarde. Ouço todos mesmo, quando não dá para ser ao vivo, É isso aí. Irradiação, estou colocando todo mundo na irradiação. Hernani, faz as nossas considerações. Eu acho que todos nós que estamos aqui ouvindo, né, o programa, somos médiuns, né? E às vezes nós achamos, né, o senhor falando da insônia, né, de algo que está aborrecendo, às vezes uma irritação, e nós não conseguimos perceber que isso vem de um externo, não é de dentro de nós, não é do nosso sentimento, é alguma coisa influenciando e intensificando isso. Eu acho que o Pentecoste foi um grande exemplo para ter gravado no Evangelho, para todas as religiões que são cristãs, essa capacidade mediúnica. Então, aos poucos, essas igrejas e nós todos vamos percebendo que é uma influência externa. Por isso está registrado ali tão claramente. Tudo que é importante na história da humanidade está no Evangelho. Está dentro das histórias traçadas por Jesus. E o Pentecoste, a mediunidade, é uma delas. A reencarnação está desde o primeiro tratado de Deus com os homens. Qual foi o primeiro tratado explícito de Deus com os homens? Foi os 10 mandamentos. E um dos mandamentos é honrar pai e mãe. Por que honrar pai e mãe é tão importante assim a ponto de estar entre os 10 mandamentos? Porque se você não honra pai e mãe, você não reencarna. Quem é que vai te receber? Aquele filho que ninguém aguenta, aquela falta de sintonia, né? A gente viu a reencarnação de Sigismundo. Quer dizer, toda encarnação, ou você conhece o espírito que está ali, pelo bem ou pelo mal, ou tem uma afinidade fluídica para acontecer. Senão você não consegue. Os abortos espontâneos acontecem, etc. Então, tudo que é importante está no Evangelho. Reencarnação, mediunidade, nossa postura moral, tudo está ali presente. E cada vez mais a gente está vendo e percebendo que é verdade o que está ali. Os espíritos não tinham essa capacidade toda para transcrever no Evangelho 100% do que tinha acontecido, mas a influência espiritual para que nos concílios, nas revisões do Evangelho acontecessem as frases corretas, o posicionamento correto para a gente estar estudando hoje, é o que ocorreu. Por mais que a gente olhe ali o Pentecoste e ache que tem alguma coisa, né, de alegoria ali, nós que somos espíritas sabemos perfeitamente o que aconteceu. E hoje nós passamos o programa inteiro falando sobre isso. E vocês em casa, nós todos aqui, somos influenciados diariamente, muito mais do que imaginamos, por esses espíritos. Então é hora de nós termos essa consciência. Essa irritação não é minha. Eu vou ligar a televisão em algo que eu não quero. Vou ligar na pornografia. Vou tomar um negócio que eu nunca imaginei. Tô com vontade de acender o cigarro. Não é o seu íntimo querendo. Com certeza tem uma influência. E está a hora da gente cortar esses laços, né? Qual é a melhor forma? Através da prece, da oração, do Evangelho, ligado na Rádio Rio de Janeiro, mudar as companhias. Quando eu acordar de manhã cedo, com vontade de ligar a rádio, falei, opa, que companhia que eu tô? Tô com a companhia do mentor.
Então é isso que nós temos que fazer, começar ao tempo todo medir pelas vontades que nós estamos tendo, pelos impulsos que estamos tendo, que companhia que está naquele momento ao meu redor. Infelizmente a gente tem que ir, eu não sei o tamanho da sua dor, mas que Jesus te abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.